Estou aqui de arquinho para falar que eu adoro o Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem é um programa do Legislativo Brasileiro, acontece no Congresso Nacional, em diversas assembleias legislativas, câmaras municipais, acontece aqui na Câmara Municipal também, que é um programa em que alunos, adolescentes das escolas, né, que no caso do município, participam, são eleitos entre os seus colegas em sala de aula e participam, né, das reuniões. Eles fazem um parlamento jovem, né? Então tem a vereadora jovem, enfim, eles simulam ali o trabalho de um vereador. E esse parlamento jovem, ele pode apresentar proposições legislativas para os vereadores apreciarem. É um programa muito bacana que introduz o jovem na política sem ser de forma ideologizada ou associada a algum partido político. Eu sou apaixonada. E na manhã de hoje, né, hoje é terça-feira, acontece a reunião ordinária da Câmara Municipal, teve um pedido de providência de uma vereadora jovem para ser aprovado ali na reunião ordinária da Câmara dos Vereadores Adultos. Uma mocinha, adolescente, pedia ao prefeito para falar com os gestores das escolas do município coibirem práticas de doutrinação nas salas de aula. Eu vou ler. O pedido da providência pede o seguinte, né, que seja enviada a correspondência ao prefeito, o senhor Duílio, para que determine ao órgão competente, ou seja, a Secretaria Municipal de Educação, para intervir junto aos gestores das escolas municipais no sentido de coibir doutrinação nas escolas. A justificativa dessa menina é o seguinte: o combate contra a doutrinação dentro das escolas é fundamental para conscientizar a sociedade a importância da educação. A educação deve ser um espaço de formação crítica e reflexão, onde os alunos possam desenvolver suas próprias opiniões. A doutrinação pode limitar essa capacidade e criar divisões entre os estudantes. Este pedido busca garantir que as escolas sejam um ambiente onde o respeito à diversidade de pensamento seja cultivado. Fácil, né? Simples. Pedir para os gestores ficarem de olho nisso. E se por acaso virem algum exemplo de doutrinação, intervir e coibir. Só que um grupo feminista, quem diria, né? Que coisa. A Associação de Mulheres na Política de Sete Lagoas escreveu uma carta pedindo para que a solicitação dessa menina, né, uma adolescente que está ali criando, dando seus primeiros passos na política, vamos dizer assim, para que essa menina fosse silenciada e a solicitação dela fosse arquivada. Então, o debate basicamente entre os vereadores foi se existia ou não doutrinação nas escolas e se o professor teria ou não o direito de doutrinar. O vereador Iveson e o vereador Pastor Alcides foram contra a doutrinação e reforçaram que o pedido da menina justamente buscava defender, né, pluralidade de ideias e liberdade política nas escolas. Mas o vereador Rodrigo Braga, né, especificamente Rodrigo Braga e o Caio também foram a favor da doutrinação, como se a mesma fizesse parte do direito de livre cátedra do professor. O Rodrigo ainda disse que não existe doutrinação nas escolas e que a livre e silenciosa manifestação religiosa, como o crucifixo nas salas de aula, seria uma forma de doutrinação, que se fosse para combater a doutrinação tinha que tirar os símbolos religiosos das salas de aula. Mas aí vamos para minha opinião? Vamos para minha opinião. Quando eu era estudante de Ciências Sociais na UERJ, era um curso, né, como eu já conversei aqui com vocês, majoritariamente de esquerda. Eu só tive, basicamente, autores liberais ou marxistas. Eu só fui ver Edmund Burke no meu mestrado. Apesar de muitos professores focarem, né, nessas matérias e etc., eram poucos os professores que faziam uma discussão política mais focada e objetiva, né? PT, aquela coisa. Ficava mais na matéria, no conteúdo. Só que tinha um professor de história, Oswaldo Nuntreal, inclusive tem uma página nele na Wikipédia. Esse professor ia para a sala de aula para ficar falando sobre Eduardo Paes, Lula, não sei o que, ficar falando exclusivamente de política, de assuntos ideológicos e partidários em sala de aula. E ele seguia um cronograma, ele colocava, né, os textos para a gente ler, a inocente aqui lia, chegava na sala de aula e ele não tratava nada sobre o conteúdo. E eu lembro que uma vez eu já estava cansada disso, eu querendo ter aula, eu já estava cansada disso, e eu levantei a mão para o professor e falei: ô professor,
eu não entendi uma passagem do texto que o senhor passou. A gente pode conversar sobre isso? Gente, eu nunca vou esquecer disso. Esse professor, Oswaldo Montreal, depois vocês procuram a Wikipédia dele, chegou, olhou para mim e falou assim: tem sempre um fascista em sala de aula, né? E continuou dando aula. Continuou falando. E assim, eu, né, uma jovem moça, fiquei... Eu não lembro se eu continuei assistindo a aula dele ou não, porque ele também não fazia chamada. Mas enfim, isso aconteceu. Então sim, existe doutrinação nas escolas e só precisa de um aluno ser constrangido, ameaçado ou, enfim, proibido, sei lá, por algum professor para a gente chegar à conclusão de que esse professor, de que essa situação não pode acontecer, de que isso precisa ser coibido. A gente concorda? A gente concorda. Eu não sei se essa menina adolescente que chegou a pedir para que a prefeitura fizesse algo em relação a isso, teve uma experiência nesse sentido, parecida com a minha. Se sim, me manda. Eu não vou fingir que isso não aconteceu não, igual os nossos vereadores, tá bom? Me manda. Também é importante deixar claro, para eu não esquecer, que a maioria dos professores, ele não tá nem aí para isso, para esse negócio de doutrinação. A maioria dos professores estão tentando fazer com que os alunos entendam porque 1 mais 1 é igual a 2. E a maioria dos professores são contra professores que ficam em sala de aula fazendo doutrinação ideológica. Então, utilizar isso de que é um direito do professor, não, isso é um direito de um grupinho minúsculo de professores que se utilizam da sala de aula para fazer propaganda política porque não tem competência de conversar de fato com a população e atrair as pessoas para esse debate. E fica em sala de aula utilizando aluno, criança, aquela relação ali de autoridade, né? O aluno está lá embaixo para fazer a sua campanha, a sua propaganda política. Então, se a gente fizer uma pesquisa com os professores, vocês podem ter certeza que a maioria vai ser contra a doutrinação no colégio também. Tá? Eles estão preocupados com outras coisas. A grande maioria vai concordar com a aluna, né? Que a educação deve ser um espaço de formação crítica e reflexão onde os alunos possam desenvolver suas próprias opiniões. Então, repetindo, se tiver algum professor chamando aluno de fascista aqui em sala de aula, tá, em Sete Lagoas, manda para mim, porque os vereadores eles vão passar pano para isso, tá? Os únicos vereadores que foram contra a doutrinação foi o Janderson, o Iveson, o Ronei e o pastor Alcides. O restante ou faltou ou usou a desculpa da competência. Tá? Me diz a opinião aqui de vocês nos comentários, se são a favor da doutrinação, não são, a doutrinação existe, a doutrinação não existe, alunos são constrangidos em sala de aula por conta de seus posicionamentos políticos ou não. Me diz aí, tá? O professor tem direito de constranger aluno e chamar aluno de fascista porque ele tá com alguma dúvida sobre a matéria? Me conta aí, tá? E um beijo pro Oswaldo Montreal, eu nunca vou esquecer do senhor. Se inscrevam no canal, um beijo pra vocês, tchau!